Pra você que ama KOF, hoje eu trago esse jogaço de KOF 2002 Magic Plus 2 Jonico, o link vai estar na descrição. Aproveite esse jogo com vários personagens aqui, e esta KOF está simplificada, tá? É isso mesmo, KOF simplificada, facilitando a sua jogabilidade no Android. Jogue com Jonico, King e outros. Não esqueça de se inscrever nesse canal para estar me ajudando, galera. Valeu!